Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Hoje, dia 2 de outubro de 2024, quarta-feira, aonde a igreja celebra os santos anjos da guarda. Anjos do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. A memória dos santos anjos da guarda foi introduzida no calendário romano em 1615. A presença dos anjos na história da salvação é comprovada por várias passagens bíblicas. São mensageiros e guardiões dos filhos e filhas de Deus. Celebrando esta memória, sejamos também nós sinais atuantes na presença divina, onde quer que estejamos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5 e 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então assim, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, aonde a igreja celebra os santos anjos da guarda, e também fala desses pequeninos, esses pequeninos que se tornam o maior no reino dos céus. O Senhor pede para nós termos o coração de criança, uma criança inocente, sem maldade, apenas com amor do coração. Irmãos, para entender melhor a mensagem de Jesus, é interessante criar mentalmente o contexto no qual acontece esta cena. Certamente os discípulos estavam com Jesus na presença de uma pequena multidão. Imagino Jesus observando os movimentos das pessoas, algumas crianças acompanhadas pelos pais, algumas sentadas, outras inquietas, e todos esperando o momento em que Jesus começasse a falar. Jesus, então, deve ter percebido que alguns discípulos já haviam há algum tempo, conversando entre si sobre como deveria ser o reino dos céus. Jesus havia contado várias parábolas sobre o reino dos céus e já havia incutido neles uma enorme vontade de entrar neste lugar maravilhoso. Meu irmão, onde eles poderiam ficar face a face com Deus. Agora, o lado humano desses discípulos queria saber qual deles seria o maior, teria o maior lugar de destaque no reino. Qual deles seria o maior de todos? E antes de fazer a pergunta a Jesus, eles mesmos devem ter discutido bastante sobre isso.
Talvez chegasse até a brigar, antes de chegarem ao ponto de perguntar ao mestre. Então, nós devemos observar que a pergunta que eles fazem a Jesus é: quem é o maior no reino dos céus? E aqui, o evangelista Mateus não chega nem a dizer qual deles fez a pergunta. E alguém, além disso, tem o cuidado de melhorar a pergunta, pois em outras passagens da Bíblia, a pergunta é até mais direta: quem de nós sentará ao teu lado no reino? O que se pode deduzir, meus irmãos, disso é que Jesus falava tanto e tão bem do reino dos céus que os discípulos fariam qualquer coisa para entrar nele, e com o maior destaque possível. A imagem de reino que eles tinham é a de um reino da terra. Então era nessa linguagem que Jesus poderia explicar com toda a hierarquia de um reino terreno. Meus irmãos, nós também somos assim. Sempre queremos saber quem será o primeiro, sempre os primeiros lugares de destaque. Quando os discípulos, meus irmãos, quando o discípulo fez essa pergunta, Jesus deve ter levado em consideração tudo isso. Deve ter percebido no olhar ao seu redor e visto que todos esperavam ansiosos por uma resposta que exaltasse o mais forte, ou mais inteligente, ou mais religioso, ou alguma virtude que eles pudessem discutir quem seria o mais virtuoso ou qualificado entre eles. Então, o raciocínio inteligente de Jesus tinha que encontrar uma saída que fizesse com que eles parassem de brigar para ver quem era o maior entre eles. E foi uma saída de mestre a que ele encontrou. Simplesmente, ele chamou uma criança e disse exatamente o oposto do que os seus discípulos estavam preparados para ouvir. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então, com isso, Jesus acabou com a discussão dos discípulos para saber quem seria o maior entre eles, pois agora eles deveriam buscar sempre serem pequeninos como uma criança. E Jesus ainda acrescentou: e quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Jesus bem sabia que seus discípulos tinham como filho de Deus e, portanto, como presença garantida no reino. Então, agora, eles teriam que buscar as qualidades de uma criança e tratar as crianças como se fosse o próprio Jesus. Mas poderíamos interpretar criança como outra acomodação. As pessoas simples, humildes, de pouca formação religiosa e acadêmica, os excluídos, marginalizados da sociedade. Meus irmãos, como o Senhor é sábio, como o Senhor sabe tratar os assuntos difíceis e se tornar fáceis. Então Jesus deu mais uma ordem: não despreze nenhum desses pequeninos. E depois uma ameaça: pois eu vos digo que os seus anjos nos céus
Vem sem cessar a face do meu Pai que estás nos céus. Em outras palavras, se eles desprezarem qualquer pequenino, Deus iria saber na mesma hora e não iria gostar nada disso. Portanto, o lugar deles no reino dos céus estaria ameaçado. Então, como nós falamos no início, hoje a igreja lembra dessa grande santa, doutora da igreja e padroeira das missões, Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, ela nos dá uma explicação muito simples e fácil de entender as palavras de Jesus. Ser criança é reconhecer seu nada, esperar tudo de Deus, como uma criancinha espera tudo do Pai. É não se perturbar com nada, não juntar fortuna. Sim, verdade. Ser pequeno é também não atribuir em si mesmo as virtudes da prática que pratica, julgando-se capaz de alguma coisa, mas reconhecer que Deus coloca esse tesouro na mão do seu filhinho para que sirva quando precisar. Mas ele pertence sempre a Deus. O elevador que serve me alçar até os céus são os vossos braços, ó Jesus. Para isso, não preciso crescer. Pelo contrário, devo continuar pequena, devo sê-lo cada vez mais. Para Deus somos como filhos pequenos e amados, dependente do seu amor. Sim, dependente desse amor de Deus. Por isso ele coloca os anjos em nosso auxílio. Aquele que se compreende pequeno, pecador, ovelha fugida e necessitada. Este que é grande no reino de Deus. Não podemos então, meus irmãos, nos apegar à ideia de que ser criança é ser tola, é ser infantil. Existe uma diferença entre infantil e ser, sim, como as crianças. Ser infantil é ser imaturo, é recusar-se a assumir a plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como uma criança é assumir a responsabilidade e ao mesmo tempo ser capaz de entregar-se, de abandonar-se e de ser dependente de alguém. Ser autêntica, ser transparente, viver as emoções. Ser infantil, meu irmão, exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrir às emoções como fazem as crianças. Os atos infantis afastam, enquanto que as ações próprias das crianças atraem. Então, meus irmãos, como você se sente aos olhos de Deus? Grande ou pequeno? Você já experimentou ser como uma criança? Você acha que ser sábio nas coisas de Deus vai te ajudar na sua salvação? Você se sente dependente de Deus, abandonado em suas mãos? Você é autossuficiente? Em quem você confia, meu irmão? Então, para já ir finalizando, a lição prática que podemos levar para a nossa vida hoje é fazer-se pequenino, não desprezar nenhum pequenino, melhor do que se manter no lugar seguro, tomando cuidado para não se perder. Seria sair em busca dos pequeninos que se perderam e resgatarem. Então assim, meus irmãos,
finalizando assim essa reflexão de hoje, eu peço para você que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, que você possa compartilhar este momento da graça, que é o Evangelho do Senhor, palavra que liberta, que você possa se inscrever se não é inscrito e também ativar o sininho das notificações. Assim você vai estar ajudando a este canal a crescer. Por isso eu te peço, meus queridos irmãos, ajude na evangelização. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor, palavra que liberta. Amém.